Tudo é Deus. Tudo é Deus. Aprendemos isso com a mensagem do apóstolo São Paulo. Ele começa falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E 5 versículos que eu queria conversar com vocês aqui em rápidas palavras, e já quero pedir para você ficar comigo até o final. Ele cita 11 vezes a palavra Deus, a palavra Jesus e a palavra Cristo. 5 versículos. Ele está aqui trazendo uma saudação para iniciar a segunda carta de apóstolo São Paulo aos Coríntios. E o que me chama a atenção, que ele fala alguma coisa, ele diz é por Deus. Ele fala alguma coisa, ele diz é no nome de Jesus Cristo. Ele fala alguma coisa, ele diz é por Jesus Cristo. Ele compara Jesus Cristo com as nossas vidas. Eu queria que você ficasse comigo para também perceber essa percepção tão nítida e tão relevante para as nossas vidas, para o nosso evangelho. Você só existe por causa de Deus. Você só existe por causa de Jesus Cristo. Então não há nada que você possa louvar a não ser a Deus. Não há nada que você possa trazer a exaltar alguma coisa, você tem que exaltar a Deus. Porque tudo é Deus. Não tem aonde a gente se apegar em outra situação que não seja Deus. Não tem ninguém que possa merecer um louvor, uma adoração, se não for Deus. Paulo deixa isso bem de forma ressaltada aqui, dando ênfase e enfatizando tão fortemente que eu sou preciso, obrigado a também trazer aqui nesse vídeo esta expressão maravilhosa do apóstolo São Paulo. Para tanto, vamos seguir então. Agora nós estamos falando sobre a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, assim, tendo em vista que a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, ele está respondendo perguntas. Esta carta é uma carta, o título dessa carta é A Defesa do Seu Apostolado. Mas, por enquanto, ele está aqui só fazendo uma introdução, trazendo aqui a saudação inicial, que será esta gravação do dia chamado hoje, 7 horas da manhã. Eu estou aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, falando da Bíblia, falando do amor de Deus, expressando a palavra de Deus. Se você aprecia também a palavra de Deus, venha fazer parte desta comunidade, venha fazer parte desta programação. E o nosso propósito aqui é que a palavra do Senhor chegue mais longe. O que você possa fazer para nos ajudar? Deixar o seu like, fazer o seu comentário, mandar esta mensagem para outro e se inscrever neste canal e comunicar às pessoas que existe um canal da bênção na internet. Vem comigo. Verso 1 do capítulo 1 e segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Diz assim o texto sagrado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Pronto. Ele não está dizendo que ele é alguém da mente dele. Ele não está dizendo que o patrão dele enviou e que ele, decidiu. Não. Eu sou apóstolo de Jesus. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Mas por que você é apóstolo de Cristo Jesus? Pela vontade de Deus. Então, só neste capítulo, nesse versículo 1, ele fala de Cristo e fala de Deus. Por 2 vezes ele fala, então, o nome de Deus. Ele diz, eu sou apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Não é pela minha vontade, é pela vontade de Deus. Aleluia. Então, eu não estou aqui porque eu quero. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja que está numa cidade desmoralizada
no sentido de moral. É uma cidade proliferada de sexo, uma cidade que está é, toda poluída por imoralidade sexual e por deuses e de N nomes. Então é para esta igreja que está nesta cidade é que ele está enviando esta carta. A cidade é uma cidade pecaminosa. Mas Paulo está dizendo que ele é apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, então ele está escrevendo a esta cidade. E ele diz aqui que o irmão Timóteo está com ele. Então você vai ouvir sempre ele trazendo a terceira pessoa do plural. Quando ele fala nós, ele está referindo a Timóteo que está com ele. Aí ele diz a igreja de Deus. Outra vez, terceira vez que ele fala de Deus. A igreja de Deus. Ainda está no versículo de número 1. A igreja de Deus. A igreja não é dele. A igreja é de Deus. A igreja que ele plantou na cidade depravada, na cidade de Corinto, uma igreja que tinha defeito, uma igreja que tinha ali murmurações, uma igreja que tinha divisões, uma igreja que tinha parcialidade, uma igreja que tinha pecado de adultério, uma igreja que tinha pecado da Santa Ceia, na forma de servir a ceia, uma igreja que tinha pecado conjugal, é uma igreja que tinha pecado na família, mas a igreja é de Deus. Paulo não tirou o título, ele não transferiu o dono da igreja, ele continua dizendo, a igreja é de Deus. Isso é muito lindo também da gente olhar nas entrelinhas essas expressões, porque elas são muito, muito, muito relevantes. E aí ele segue dizendo, com todos os santos de toda a Caia. A Caia é a região que estava a cidade de Corinto. Então ele traz ali a carta, eu estou escrevendo a carta para a igreja de Deus que está em Corinto e a igreja de Deus em toda aquela região, a Caia. Verso de número 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus. Não é paz de outra parte. Não é paz do mundo, não. Graça e paz da parte de Deus. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Observa que ele também se inclui. Nosso Pai. Então Deus é Pai também dos irmãos, cheio de defeitos, cheio de problemas que estão na igreja de Corinto. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele cita mais 2 vezes o nome de Deus. Parte de Deus e Jesus Cristo. E agora vamos na parte de número 3. Deus é o nosso consolador. E ele começa agora, bendito seja o Deus. Outra vez fala o nome de Deus. Já deve ser mais de 5 vezes citado aqui, até o versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez citando o nome de Deus. Então, Deus, tudo é Deus. Se não fosse Deus, não teria esta carta. Se não fosse Deus, não teria apóstolo Paulo. Se não fosse Deus, não teria este vídeo sendo feito nesta hora. Se não fosse Deus, não teria a pregação. Se não fosse Deus, não teria a Bíblia. Tudo é Deus. Aleluia. Se não fosse Deus, não existiria eu e você. Se não fosse Deus, não existiria o século, o cosmo, o mundo. Não existiria nada. Então tudo é Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele segue dizendo, Pai das misericórdias. Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E segue para o verso de número 4. Então, nesse versículo, nós temos aí
o Pai da misericórdia é Jesus Cristo, o Pai da toda a consolação é Deus. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, que nos consola em todas as nossas tribulações. Essa tribulação que está passando hoje está inclusa, tá? Então, olha aí. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar que estão passando por... Podemos consolar os que estão passando por tribulação. Deixa eu te falar uma coisa. Que tipo de tribulação que você se encontra? Você pode até estar pensando agora, eu soube uma notícia que entrarei numa tribulação. E a palavra de Deus para você no dia chamado hoje, não se precipita no seu sofrimento. Porque o Jesus Cristo, que é o Pai da misericórdia, é o Pai das misericórdias, Deus que é o Pai de toda a consolação, é Ele que está cuidando de tudo. Ele já começou a acalmar a tempestade ao teu respeito. Ele já começou a acalmar o mar ao teu respeito. Ele já está dividindo a água para você passar. Ele já está abrindo as águas para você passar. Ei, Ele é o Pai de toda a consolação, inclusive a que você precisa para hoje. Recebe esta palavra. Deus estará no controle do que acontecerá amanhã. Então preste atenção nesta palavra. Recebe ela no teu coração. Quem está com você é o Pai da misericórdia, é o Pai de toda a consolação. Esta palavra é para você mesmo no dia chamado hoje. Versículo de número 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. A gente recebe a porção de Deus e a gente transborda esta porção e ela consolará os demais, consolará os que estão em volta de nós. Bendito é o nome do Senhor. Mas segue ainda no verso 5, e eu já estou terminando. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, por quê? Porque as nossas lutas que são por causa de Cristo. Então o sofrimento de Cristo, ele está ligado. Hoje a nossa dificuldade na terra é por Cristo, então não tem como nós nos separarmos de Cristo. Então, esses sofrimentos, porque você é de Cristo, você não pode isso, não pode fazer tal coisa, porque não quer desagradar a Cristo e não deve. Então, esse sofrimento de Cristo, eles transbordam sobre nós também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Então, se o sofrimento que vem sobre você transborda sobre você, o sofrimento de Cristo, você não se preocupa, porque também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Estamos ligados com Cristo e Ele é o Pai da misericórdia e Deus é o Pai de toda consolação. Aqui, Deus é tudo em tudo. Deus é tudo, então tudo é Deus. Tudo é Deus. Você precisa de misericórdia, é Deus. Você precisa de consolação, é Deus. Fica com esta palavra, a palavra das 7 da manhã, estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, te dou graça, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Alcança teu povo, meu Pai, na consolação, na misericórdia, alcançando agora, transbordando o consolo sobre a vida de cada um, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus.